Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, e enviai no céu um raio de vossa luz. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Muito bem. Vamos retomar a nossa formação de onde nós paramos. Aliás, é preciso a gente fazer um pequeno resumo de tudo, um dos principais pontos do que a gente já falou, e a gente entrar, então, nos graus de oração contemplativos. E o primeiro que nós vamos estudar, que na sequência é o 5º grau de oração, né, para deixar dentro de uma síntese, dentro da proposta que os santos, então, nos oferece, de modo especial o Romarinho, que nós estamos estudando, que é a oração de recolhimento infusa, né? Recolhimento contemplativo. Ele é o primeiro grau de oração mística, mas na sequência ele é o 5º grau de oração, né? E nós estudamos primeiramente essas últimas formações, nós estávamos estudando primeiro a natureza da vida contemplativa, porque aqui nesse grau de oração, dá-se início à vida mística, dá-se início aos graus de oração contemplativos, né? Então, por bem, e poderia ser melhor, o Romarinho estuda o que é a contemplação. Então, nós vimos primeiro que nós podemos chegar a uma contemplação adquirida, né, com o uso das nossas faculdades, e ele dá a entender que toda vez que nós usamos a nossa inteligência, a nossa vontade, né, nós estamos, então, diante de uma realidade contemplativa. Nós temos contemplações mais baixas, né, com o uso dos sentidos, a gente contempla uma bela paisagem e tudo, e quando a gente é capaz de reter aquela imagem dentro do imaginário, e depois se recordar daquela imagem, né, são espécies de contemplações. Não são contemplações no verdadeiro sentido da palavra, mas a gente vai funilando o grau de contemplação e chega numa contemplação intelectual. Você tem diante de você um vislumbre, né, de um conjunto de coisas, uma síntese de todas as coisas que se pode se compreender, né, pela inteligência humana, depois de uma longa vida de virtude, de estudos, né, essa seria a contemplação filosófica, chamada contemplação adquirida. A nossa inteligência, ela naturalmente, toda vez que a gente usa, ela se inclina a isso, né? Nós estamos há alguns séculos mesmo, né, dentro de um sistema que a nossa cosmologia, a nossa visão de mundo, ela é materialista. Então, é difícil a gente entender o que é a contemplação, né? A gente fica tentando entender o que é um negócio desse, porque os nossos conceitos, eles vão até aonde o cérebro, né, as coisas eletroquímicas, a neurologia, a neurociência pode explicar, né? Então a gente fica ali preso no materialismo e a gente não consegue avançar além do mundo material, da carne, né? E então a gente justifica isso, a gente não entende o que é a contemplação e a gente fica nesse marasmo do mundo e não se eleva com seriedade, né, com compromisso, aquilo que é necessário para chegar a uma realidade dessa. E todas as pessoas que trataram desse assunto da contemplação, eles dizem, só será feliz a pessoa que chegar a isso, né? Então, claro que os filósofos, eles explicaram que a felicidade do homem, ele realizar aquilo que ele tem de principal nele. O que ele tem de principal é sua inteligência. E eles formaram, escreveram, deixaram escritos livros falando o que seria a felicidade, não é? Mas eles escreveram e deixaram lá, não é? Quem quiser, a felicidade é isso. E aqui fica aqui, não é? Graças a Deus, no cristianismo não é assim. O que se encarnou e morreu por nós. E ele não veio só ensinar, olha, está aqui o Evangelho, se vocês quiserem, vocês sigam. Na verdade, toda vez que a gente faz um ato de fé, toda vez que nós comungamos ele, nós participamos de um sacramento,
o Senhor está presente no meio de nós, ele caminha, ele não só esteve com os discípulos lá. Acontece que com os discípulos ele esteve em algum momento sensorialmente, mas mesmo assim os apóstolos tiveram que crer em Deus. Né? Às vezes a gente fala assim, se eu estivesse no tempo de Jesus, né? Ver ele assim. Mas veja, eu não sei o que é pior, não ter ele e crer, ou ter ele e não acreditar que ele é Deus, ter diante dos olhos. Veja, você vê um homem, você está vendo um homem de carne e osso, belo, bonito, elegante, como se fala na fisionomia de Jesus, mas é um homem, você olha, é um homem que nem eu, tem data, tem endereço, tem uma origem, como é que é isso? Como é que ele é Deus? Né? Então os apóstolos tiveram que acreditar que Jesus era Deus. E mesmo eles chegaram um momento na vida deles, que está relatado na última ceia, numa das últimas aparições de Jesus aos discípulos, que São Tomé não estava, né? E depois os apóstolos falaram, olha, nós vimos o Senhor, todo feliz, todo mundo, falando para Tomé, e Tomé, se eu não tocar na sua chaga, não colocar a mão do seu lado, eu não acreditaria, não tem como. Né? Aí, certo dia, estava lá, na semana seguinte do Evangelho, Jesus apareceu, se pôs no meio deles, tudo estava fechado, e São Tomé estava também. Eles olham para São Tomé e falam, vem aqui, seu incrédulo, coloca a mão aqui na minha chaga, toca a mão do meu lado, né? E ele já colocou e ajoelhou, falando, meu Senhor e meu Deus. Aí está o mistério, olha, Tomé, você será o último que vai me ver. Né? Você será o último, a partir de agora, vocês não vão me ver mais, e ninguém vai me ver mais, agora vocês vão ter que acreditar pela fé. Feliz aquele que acreditar em mim e não me ver. Esse será feliz. Quer dizer, então a expressão, né, o São Tomé foi o último dos moicanos. Né? Foi o último que tocou e creu no corpo de Cristo. Agora Jesus falou, é pela fé. É pela fé que agora vocês vão se relacionar comigo. E vejam, a coisa mais difícil que tem na nossa vida espiritual, sem o qual ela não anda, é fazer um ato de fé. Não é? Quer dizer, quando você faz um ato de fé, você tem aquela atitude do São Tomé, você toca em Cristo. Não é? Você toca no corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é a causa eficiente da nossa salvação. A gente diz assim, ele é a causa eficiente. E em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando a gente faz um ato de fé na oração, o que está acontecendo é que a vida do Cristo está entrando em nós. Não é? Então, nesses últimos formações, nós falamos, nós precisamos de uma reforma moral. E a reforma moral, o Rui Marinho dá a entender que é quando a gente começa a fazer orações vocais. O que é oração vocal? Não é só as orações formuladas através de um livro, uma estrutura de livros, né? Que você lê ou o Pai Nosso, Ave Maria. Mas é aquela oração que sai dos seus lábios com um raciocínio piedoso, para entender o que é aquelas coisas que você está dizendo. Não é? Então, oração vocal, a Santa Teresa não admite oração vocal distraída. Isso é oração da carne, quando você reza e o seu corpo está num lugar, somente está em outra. A oração que a gente chama de oração da carne mesmo, né? Você não presta atenção em nada que está rezando. Não é? E junto a isso, ele fala, precisa de uma reforma moral de vida. E como que a gente faz essa reforma moral? Primeiro, obedecendo todos os mandamentos da lei de Deus, todos, sem exceção. Né? São aquela parte negativa da vida espiritual. Negativa no sentido de que é para não fazer 10 coisas. Não é? Não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo, e vai. Aí nosso exame de consciência tem que se voltar para os 10 mandamentos. Então nós falamos isso. E essa reforma moral é justamente isso. Então, eu vou analisar o que em mim não está de acordo com a lei, para me buscar obedecer. Veja, na nossa fraternidade, nós dizemos, o primeiro pilar é a obediência. Não é? E a obediência nesse sentido também das leis. Da lei, daquela lei expressa dos mandamentos da lei de Deus, né? Os mandamentos da igreja, para participar da missa nos domingos. Né? Então, você tem essa primeira parte da oração vocal, que é a primeira mandada da Santa Teresa, né? E aonde você, então, entra em estado de graça, pelo menos você começa a vencer aqueles pecados mais grotescos, que é aqueles que nós chamamos de pecado de estimação, né? A gente fica acariciando eles há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e nunca se liberta por todo. Né?
Então a gente entra na luta contra eles. Aquilo que é mais evidente, grotesco, a gente vai deixando logo. É uma decisão única, a gente tem que decidir isso. Não existe vida espiritual se nós estamos em pecado mortal. É totalmente incompatível. Né? E aí entra uma segunda parte da primeira morada, que é a vivência dos sacramentos. Porque, no fundo, uma vida de oração que não participa dos sacramentos é você caminhar com a perna só. Você precisa dos sacramentos, principalmente da confissão e da comunhão, com o maior número de frequência possível. Então, a gente falou isso várias vezes, estamos reprisando. Né? E essas coisas, elas já são a preparação, se a gente faz bem feito, já é a preparação para qualquer momento Deus nos chamar, dentro das preparações que tem, para esse grau de oração, de recolhimento infuso, que aí não tem nada conosco, é Deus que chama, é Deus que convida, é Deus que nos coloca lá. Vamos ver aqui. Né? Então, nós estamos falando aqui da primeira moração de Teresa. O que é preciso? O que tem na primeira moração de Teresa, né? Do castelo interior? Aprender a entrar em estado de graça, renunciar ao pecado, começar a fazer as orações vocais mesmo, né? Que é aquele raciocínio piedoso formulado pelas palavras diante de Deus, e a reforma moral da vida. Então, viver os 10 mandamentos da lei de Deus, de acordo com a lei de Deus, e buscar a fazer comunhões bem feitas, né? Me preparar bem para a comunhão, confessar bem os nossos pecados, meus pecados. Na medida que isso vai sendo bem feito, porque você vai ensinando uma pessoa assim a crescer no conhecimento dela mesma, né, nas suas limitações, suas fraquezas, e ela vai rezando, o próximo grau de oração que vem é a oração meditativa. Não é? E aqui, propriamente dito, começa uma vida de oração. Santa Teresa diz que quando as almas entram nas segundas moradas, ela começa a ter oração. Então ela dá a entender que a oração vocal é oração também, mas ela dá a entender que a oração começa mesmo quando você mergulha no universo interior. Então, a oração, você começa as orações mentais. Né? Você começa a se colocar diante de Deus para meditar os mistérios da fé. Então, isso é fundamental. Nós temos 3 níveis de fé, não é? Na qual o terceiro nível nós saboreamos mais profundamente a fé. O primeiro nível de fé é você acreditar cegamente naquilo que a igreja ordena, nos dogmas católicos, não é? E você acreditar naquilo mesmo, com todas as suas forças. Não é? Mas no fundo, não basta. Bastaria uma pessoa que acreditasse profundamente nos dogmas, ela está numa vida de oração, possivelmente ela entrará no céu. Mas para esse progresso, para esse desenvolvimento da vida espiritual, não basta. Você precisa meditar para compreender. Aí você começa a compreender os mistérios da fé, você entra no segundo nível da fé. Não é? Você está meditando sobre determinados assuntos, as Sagradas Escrituras, os artigos do creio, as orações vocais que você tem de cor, né? Então, em vez de você só rezar o Pai Nosso, então você, na palavra Pai, você para lá na palavra Pai e começa a se perguntar, né, o que significa isso? Né? Por que Deus quer ser chamado de Pai? Esse Pai Nosso é quem? Será que é eu e nós? Ou será que é eu e Jesus, que somos filhos do mesmo Pai? E vai se perguntando, né? Na sua meditação, e geralmente essas perguntas não ficam sem resposta. Nós chamamos de pensamento discursivo, não é? O discurso da inteligência, e exatamente a oração meditativa é isso. Não é? É você meditar nos mistérios da fé, não é? Através da sua própria inteligência, com um pensamento discursivo para primeiro compreender o que é, não é? Amar aquele mistério, colocá-lo em prática na sua vida, porque senão meditação não foi. Né? Nós precisamos colocar aquelas coisas em prática. Então, meditar sobre a sua vida, por que está assim? Né? Onde que Deus me quer? Né? Então, esses momentos, nós vamos encontrando as verdades de fé. É aqui que é a meditação. Meditação, você tem que encontrar uma verdade. Pode ser uma verdade da sua própria história, que é aquilo que Deus quer de você, teu chamado, né? A tua vida. O que aconteceu? Por que eu estou assim? Mas pode ser verdades ainda muito mais profundas. Então, rezar com o Catecismo da Igreja Católica. Está com a dúvida de fé? Abre o Catecismo da Igreja Católica, lê lá aquela dúvida de fé. A imitação de Cristo, as Sagradas Escrituras. Então, aqui precisa a gente alimentar bem a nossa inteligência com as verdades de fé. Não é? Na medida que você está ali na oração meditativa, você começa a ter oração, o cuidado aqui começa a você agora a fazer um esforço para adquirir virtudes, não negativas, mas positivas, no sentido de você
agora, propositalmente, fazer um esforço para alcançar as virtudes. Não é? Então, aqui você teria que tentar desempenar a árvore da sua vida, dos vícios que você tem, né? Dos defeitos que você tem. Então, você deixou os pecados mortais, está deixando aqui também os pecados veniais, tentando afastar os pecados veniais, mas tem os defeitos também que precisam ser deixados. Você vai ver quais são os seus defeitos predominantes, né? Ver aquilo que te arrasta ainda, aquilo que você faz. Então, é bom começar aqui a empenar a árvore dos vícios para o lado ao contrário, né? O pessoal diz que se você pegar uma árvore que está empenada para um lado, se empenar ela para o outro, ela volta para o centro, volta para o meio. Não é assim que a gente faz, né? Você quer entortar um ferro, você quer entortar ele no certinho, você volta ele para todo lado, então ele volta e fica no meio. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer com os nossos vícios. Você já tem os vícios, sabe o que é? Não é? Você já tem a matéria que você está presente diante dos seus olhos. Eu sou assim, então eu já meditei sobre isso, encontrei as minhas misérias ali. Então agora eu preciso colocar a virtude nisso, praticar as virtudes ao contrário disso. Né? Então, agir contra as nossas tendências principais que nos tira da oração, que nos afasta de Deus. Nós falamos isso, o Rui Marinho coloca isso para nós. Então, nós estaremos aí numa segunda morada, no segundo grau de oração meditativa. Mas, na medida que a gente vai encontrando a verdade de fé, que a gente vai crendo naquele negócio, que vai crendo naquelas verdades, naquele sentido mais profundo que você vai encontrando, seja na Sagrada Escritura, seja na sua vida, entendendo os motivos pelos quais está tudo assim, né, ou as verdades de fé, você vai percebendo que tem por detrás daquela verdade de fé uma pessoa. Você vai fazer a experiência de Tomé. Né? Sem a fé é impossível a gente se elevar na vida espiritual. Então aqui a fé ela vai passar toda a estrutura dos 9 graus de oração. Mas nesses primeiros graus de oração é muito importante você fazer atos de fé na oração. Não é? Que é crer naquelas coisas que você está encontrando como verdade de fé na sua vida. É aquilo que está mudando, movendo você. Encontrar muitas verdades de fé. Inclusive porque vai chegar um momento na vida espiritual que você não vai conseguir meditar mais. Que você vai ter que trabalhar com a sua memória para voltar nas verdades de fé que você encontrou antes. Vai parecer que você está cego, surdo, mudo, não tem inteligência. É uma purificação que a gente vai passar. Passiva, é Deus que vai dar aquela purificação. Então, naquela hora, para a gente não se desesperar, se a gente tiver armazenado bastantes verdades de fé, eu volto nelas. A minha memória começa a trabalhar. Ou seja, nós começamos a trabalhar com uma outra virtude, chama-se a esperança. A esperança ela vai trabalhando na nossa memória para lembrar dos bens que Deus prometeu, fazer com que o tempo inteiro a nossa memória seja voltada para Deus e para que a coisa não seja tão árida, não é? Então, tem uma passagem na Sagrada Escritura que fala que tem uns que passam pelo deserto e vai transformando o deserto em vales de água. Não é? Depende disso, depende dos atos de fé firmes que você foi encontrando na sua oração. Então, na medida que você vai fazendo atos de fé profundo, a tendência é que isso vá se transformando numa linguagem afetiva de amor. Não é? Você vai encontrando com uma pessoa. Você vai encontrando com Jesus que está ali. Aquelas verdades de fé é o Cristo. A doutrina é o Cristo. Não é? O Evangelho é Cristo vivo. É a palavra viva. Na medida que você vai fazendo atos de fé, você vai percebendo que tem uma palavra sendo ministrada sobre você. Não é? Tem uma voz falando com você no seu interior. No princípio é tudo obscuro. Você tá a primeira, a segunda, a terceira morada, Santa Teresa, e esses graus de oração que se seguem a elas, é como se você tivesse assim uma via toda esburacada, não tem muita sinalização, é uma penumbra, seu carro está ruim, você está com pouca gasolina, então faça essa imagem. Não é? Então acontece uma série de coisas, a gente não tem certeza de nada, não é? E aqui o importante é surgir virtudes como a perseverança, a paciência, não é? Exercitar isso, fazer atos de fé constante. O mais importante disso tudo é você determinar um tempo para a oração na sua vida. Nós falamos isso. Então, se essas pregações, formações que nós estamos dando há 2 anos, se elas não tivessem servido pelo menos para despertar em você o desejo de rezar, não valeria de nada. Né? Não está valendo de nada, porque a gente não precisa só ouvir a teoria, né? A gente precisa entender que isso aqui não é teoria, é coisas práticas. Nós estamos falando de coisas práticas. Inclusive, o próprio ato de fé é uma coisa prática. Nós precisamos exercitar os atos de fé na oração. Só que a gente vai perceber isso. Se a gente estivesse meditando no texto filosófico, no final a gente ia encontrar como um conceito.
E a gente ia contemplar um conceito, não é? É algo totalmente destituído de fé, é algo belo, é algo profundo, mas é um conceito, é um teorema. Você juntou parte com parte, contemplou um teorema. Mas como nós estamos contemplando verdade de fé, não é? É o nome de Deus na fé, é o Cristo que está ali por detrás. Do outro lado do ato de fé, tem uma pessoa que está falando, te convidando, está te amando, está te conduzindo. Você precisa perceber isso na sua vida de oração. Não é? Que à medida que você vai crescendo na sua vida de oração, que você vai fazendo esses atos de fé na oração, porque o que é o ato de fé? O ato de fé é a adesão intelectual a uma palavra que é ministrada a você, do qual a graça ilumina a sua inteligência e a tua vontade corresponde, dizendo, eu creio. É um ato de fé, exercido na oração. Mas eu creio em quê? Eu creio numa palavra que Cristo está revelando para mim. Eu creio numa verdade que Cristo está me revelando ali, se a minha meditação é séria. Não é? Se eu faço isso com frequência. Aliás, todos os dias, pelo menos, nós vimos na última parte aqui da preparação próxima para a contemplação, que o Rui Marinho coloca, que para a gente conseguir chegar a coisas como essas, os graus de oração mais profundos, a gente precisa dedicar pelo menos 2 horas de oração diariamente. Orações mentais, meditativas, discursivas. Não é? Não tem como, a gente precisa fazer um negócio desse. Então, na oração meditativa, ela precisa, a princípio, de um método para ser rezada. Nós falamos de vários métodos, inclusive foi o Flávio que pregou sobre isso, quando nós colocamos sobre isso. Mas, se você vê, para facilitar, nós poderíamos pensar que a nossa vida, ela poderia ser, a nossa oração diária poderia ser uma missa. Se nós pensarmos na missa, a missa tem aquelas 3 partes, dos quais os doutores da igreja dividiram a vida espiritual. Você tem a vida purgativa, a vida iluminativa e a vida unitiva. Na liturgia, você tem a primeira parte, que é a liturgia ali, onde tem um ato penitencial e tudo. A gente pode entender ela como vida purgativa. Né? Você pede perdão dos seus pecados, e tem todo um introito, né? Você tem uma antífona de entrada, depois você faz o sinal da cruz. Veja, a liturgia na sua sagrada tradição, na sua igreja, está nos ensinando como rezar no nosso dia a dia. É assim que deve rezar. Eu tenho, a Santa Teresa disse para nós, a gente tem que ter consciência com quem a gente vai falar, não é? Consciência de quem eu sou, a Divina Majestade. Eu tenho que ter consciência do que eu vou falar, eu tenho que me preparar para isso. Eu estou diante de Deus. Não é? Então a liturgia sagrada, ela mostra isso, ela faz uma antífona de entrada ali, o padre sobe no altar. Na liturgia tradicional tem as orações ao pé do altar que o padre faz, tem toda uma preparação. Né? Depois só a gente faz o sinal da cruz, pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, tem um momento ali de glória, de agradecer a Deus, né, por aquilo que Ele fez de bom em nossa vida, também as coisas ruins que não estão tão boas assim, agradecer a Deus. Né? Aí você começa depois a liturgia da palavra, que é a vida iluminativa. Você vai ler um texto que você preparou, algum mistério que você tem em mente para meditar na sua vida de oração. Aqui eu estou comparando com... A gente pode pegar a missa e usar aquela liturgia da missa como um método de oração no nosso dia a dia. Não é? Fazer isso seria algo muito bom, porque é algo que nós estamos acostumados. Quem vai na missa já sabe como é que é. Então, eu vou transferir aquilo para a minha vida de oração. Não é? E ali na liturgia da palavra, você vai ler o Evangelho, você vai rezar o texto, não sei qual a meditação que você vai ter o costume de fazer. Não é? E a vida de oração, ela é dinâmica, ela nunca é a mesma coisa. Se você está rezando do mesmo jeito há muito tempo, está alguma coisa errada. A vida de oração é dinâmica. Né? Você não fica a vida inteira de um jeito só na vida de oração. Né? Ela tende a mudar. Certo? Então, a gente tem que analisar isso também. E ali na liturgia, na vida iluminativa, Deus vai conduzir os seus atos de fé para a palavra, para aquilo que você está meditando. Né? Você vai explicar para você o Evangelho, você vai conversar com Jesus, você vai... É a liturgia, né, da palavra. Depois vem a liturgia eucarística, né? Tem ali um momento do ofertório que você pode ofertar a Deus, porque você encontrou aquelas verdades, fazer aquele propósito, né, de, olha, se eu vou colocar isso na minha vida, recolher um florilégio, né, recolher uma parte da meditação sua, guardar para sempre na memória, que é aquilo que vai espelhar a sua vida naquele dia, para sempre, e ali eu vou ofertar para Deus aquilo. Não é? E vou prometer, vou fazer um esforço para viver assim, com essa verdade que eu encontrei. Porque tem um ditado, né, que verdade conhecida é verdade obedecida. Então, se não foi isso, não foi uma verdade que você encontrou. Porque a nossa inteligência, ela quer a verdade. Quando ela encontra uma verdade, naturalmente ela se inclina a ela quer aquela verdade. Por mais que seja difícil, ela quer.
não é? Então ela quer se adequar àquele negócio, na realidade da sua vida. Aí vem ali a comunhão eucarística, a vida unitiva, você comunga o corpo de Cristo. Então aquilo que você faz na missa, você pode transmitir da sua vida de oração, como método de oração, né? Então, na medida que você for fazendo isso, você vai entrar no terceiro grau de oração, que é a oração afetiva, não é? E a oração afetiva não é porque tem um afeto, só um afeto na oração, né? Mas é porque você está encontrando com uma pessoa através do ato de fé. Se na oração meditativa a caridade encontra Deus num sentido mais profundo, de um texto, de uma oração que você fez, né? Na oração afetiva, a caridade encontra Deus no próprio ato de fé. No próprio ato de fé. Na hora que você faz um ato de fé, você não vai ver que Deus está lá, né? Mas você vai experimentar coisas ali saborosas, né? Coisas maravilhosas da presença de Deus ali. Você está enxergando com mais clareza aqueles atos de fé e você está percebendo, não, peraí, isso aqui está diferente, tem alguma coisa acontecendo. E as pessoas vão perceber em você que tem alguma coisa acontecendo. O São Paulo ele fala sobre isso de uma maneira diferente. Na Armadura do Cristão, Efésios 6:10, ele fala desses graus de oração de uma maneira diferente. Mas é a mesma coisa, porque a vida espiritual é um combate. E não é um combate para a gente frouxa. É combate para pessoas que querem realmente se unir com Deus, né? Então, a gente falou em algum momento aqui de formação que a vida espiritual, a finalidade dela não é só a contemplação, não é? Mas é a união com Deus. Está descrito em Tessalonicenses. Na primeira Tessalonicenses 4, alguma coisa, né? Salvo engano. Ali pelo versículo 4, capítulo 4, versículo 3, mais ou menos. São Paulo fala qual é o motivo pelo qual a gente deve buscar a vida espiritual, para nós nos unirmos com Deus. Não é só para cá. A contemplação é algo que acontece na nossa vida espiritual, pela natureza dos graus de oração místicos, né? Ali não tem como ser diferente. Mas o objetivo disso não é a contemplação. A contemplação é meio ainda. O objetivo é você se unir com Deus. E São Paulo está dizendo no Efésios que a primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui. Você tem que se pôr de pé. Se pôr de pé é a oração vocal, o mínimo para a batalha. Mas se pôr de pé, você está... numa batalha, você se pôr de pé, você está... A qualquer momento você pode levar um tiro. O demônio pode vir com uma flecha, né? Ele fala com uma flecha, os dados malignos, né? Pode te atingir a qualquer momento. Não basta só isso. Ele fala que você tem também que cingir os rins com a verdade. Olha, a gente entende que a meditação é para encontrar uma verdade. Cingir um rim com a verdade é a oração meditativa. Né? Ele fala ali. Depois ele fala que a gente tem que juntar, pegar a couraça da justiça. E em outro momento ele fala que a couraça da justiça é a couraça da fé e da caridade. Que é justamente esse momento que a fé faz brotar no solo da fé e a caridade, da oração afetiva, que a gente colocou. Aí você pega o escudo. Agora veja, quando você pega o escudo, para que serve um escudo na guerra? Para você se defender. Não é? Então, se uma pessoa conseguir chegar a isso na oração afetiva, um dos primeiros efeitos que os santos colocam para nós, e aqui eu posso também testemunhar pessoalmente isso, é o domínio da sua sexualidade. Você tem facilidade de viver a castidade. A primeira coisa que a oração afetiva dá para as pessoas é esse domínio da própria vida sexual. Não é? Isso é uma coisa maravilhosa. Então, se o marido tem problema para trair a esposa, aqui ele teria resolvido. Se o padre tem problema com a castidade, aqui ele estaria resolvido. Né? Resolvido a força. Você tem força e tem um escudo para se defender. As tentações vão vir, as flechas vão vir. Mas ele não vai te pegar desprevenido. Você tem como se defender. Mas aí não fica só aí. O São Paulo fala que tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é? Você conhece essa passagem, né? O pessoal da renovação gosta muito dessa passagem, a Armadura do Cristão. Né? Os intercessores. Então, você pega a espada da palavra, essa espada é a promotora do bom combate. É ela que vai nos dar força. E o São Paulo vai falar, e os autores de espiritual, dá para fazer essa analogia, dizer que é a oração de simplicidade. Que a oração de simplicidade é quando você conseguiu dominar todos os teus vícios, tudo aquilo que te atrapalhava, tirava de Deus. Você adquiriu as virtudes do Cristo, certas virtudes do Cristo. São virtudes adquiridas, então são virtudes também espirituais, infusas, que está ali trabalhando. Não é? E na sua oração, quando você vai rezar, é deserto, é árida, mas é um silêncio profundo diante do mistério de Deus,
E o Santo Antão, né, São Antão também fala que é o combate da pureza, né? Que no fundo é isso, você já, as coisas da carne, as coisas do domínio do mundo, da carne, de Satanás, já não te faz mais, já não te sufoca mais, não te faz mais pressão sobre você. Né? Por quê? Você pegou a espada do Espírito. Então, se na oração afetiva você está adquirindo virtudes, você tem ali o combate com o demônio, né? As tentações, você já não entra mais no olho da tentação, porque você começa a entrar no Espírito, você vai saindo da carne, vai dominando os teus afetos, teu coração vai ficando todo de Deus. A gente começa a realizar a primeira parte da cláusula do mandamento do amor, é amar a Deus de todo o coração, não é? E amar as coisas a partir desse amor, entende? Não é que agora eu vou amar todas as pessoas, não é? E como um pouquinho, eu amo a Deus um pouquinho a mais. Eu estou cumprindo o mandamento do amor, não. Deus não fala para amar a Deus sobre todas as coisas. Então tem que amar todas as coisas e amar a Deus um pouquinho, pronto, cumprir o mandamento. Não é isso, o mandamento. É amar a Deus, não é? E as coisas serem amadas a partir desse amor. Então é muito diferente a coisa. Então Deus nos convida a esse nível. E isso aqui depende de nós, depende do nosso esforço. É a gente colaborar com a graça. É a gente ouvir a voz de Deus, a gente ouvir a palavra. Não é? Aí São Paulo vai dizer também, lá na Carta aos Hebreus 4, que essa palavra ela é uma palavra viva, que ela penetra dentro da gente como até a separação da carne e do espírito, vai até os ossos, a medula, e revela tudo, nada fica descoberto aos olhos da palavra. Então, aqui é o momento que você também vai se autoconhecer de verdade. Todo o esforço que você tinha de vida moral, para se dominar, para se autoconhecer, aqui Deus vai mostrar quem é você. Essa palavra descobre tudo, é uma espada, não é? E aí você não está mais preocupado com as tentações. Inclusive, você dominou essas tentações aí na oração afetiva. Não é? Você vai combater contra o demônio. Você vai agora ter um desejo de salvar as almas. Você vai ter agora, é outra coisa que nasce. Não é? Nós estaríamos aqui na oração de simplicidade no gargalo da vida espiritual, que é a porta estreita, a famosa porta estreita do Evangelho. Todos os autores do espiritual falam isso para nós. Não é? E aí a palavra de Deus fala para nós, você se esforça para passar pela porta estreita, porque são poucos os que passam. E larga é o caminho da perdição, e lá muita gente vai. Semana passada eu tive uma discussão com um irmão protestante, teve desse tipo de coisa. Né? Ele ficou assim, meio que igual o capeta, atazanando até eu me irritar e turizar. Né? Ele perguntou várias vezes, por que vocês católicos adoram imagem? Por que católico isso? Por que católico isso? Aí eu falei, cara, você quer a resposta? Você pode achar dois tipos de resposta. Primeiro, indo na missa. E segundo, conversando diretamente com o Papa. Porque não foi eu que criei as leis. Né? Ah, não, mas você que é cristão, você tem que conhecer a palavra. Eu falei, bom, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, a defesa é essencial. Você está me atacando? Não. Não falei nem... Aí eu falei, o Espírito Santo para mim é defesa. A palavra do Senhor é o ataque. Em nenhum momento eu te repreendi. Ao contrário, você que se repreendeu por não ser um cristão. Você não está me amando da mesma forma que Jesus me amou. Ele se levantou da mesa e foi embora. É assim, né? Mas é interessante isso. Nesse momento aqui, o que tem, apesar que ainda... você vai passar aqui por duas purificações, que São João da Cruz já disse para nós, que é uma purificação passiva e outra ativa. A purificação passiva é essa, a gente está combatendo, a gente está fazendo um esforço para, então, adquirir as virtudes e tudo, mas tem uma purificação passiva, que é aquele arremate da obra que você fez, que aí você não tem como, porque, veja, por mais que você se esforça, vai ficar alguns resquícios na tua psicologia das coisas que você fez. Inclusive, se foram reclamações muito grandes, se foram traumas muito grandes, vai ficar ali. Aí só Nosso Senhor pode purificar. E ele vai começar a purificar aqui na oração de simplicidade. Você vai passar por uma purificação. O São João da Cruz fala que é uma purificação do espírito, mas por espírito a gente entende, segundo São Paulo, uma coisa muito mais bem elevada. Então, eu diria uma purificação da alma, das potências, da inteligência, principalmente. Né? E aí você começa a entrar aqui na vida mística. A qualquer momento Deus pode te chamar. Uma pessoa que conseguiu chegar na oração de simplicidade, é quase certeza que Deus vai chamar ela para a vida mística. Não é?
ela precisa ter aquela atitude daquelas virgens do Evangelho. Né? O que as virgens faziam? Elas tinham lá as lâmpadas com óleo e elas estavam fazendo um esforço para aquele óleo não acabar, para aquela lâmpada não apagar a luz. No fundo, aquilo ali é a fé queimando ali no terreno da caridade. Né? E a atitude de que elas estão ali esperando a carruagem passar com o noivo é a esperança. Então, as 3 virtudes teologais, elas estão tentando unificar você aqui para te levar. Quando a carruagem passar, vai abrir e quem estiver preparado vai entrar. Então, as virgens prudentes acabou o óleo, ou seja, elas perderam a esperança, elas reclamaram da vida, vai lá no mercado comprar. Quando a carruagem passou, né, elas não estavam lá. Então, isso acontece muito, porque na vida, é uma alusão a esse momento da vida de oração de simplicidade, porque ela é difícil. A oração de simplicidade, ela é árida, né? Porque nesse momento Deus ele se ausenta dos teus sentidos. Na oração afetiva, Deus está bem presente, é sensível à coisa. Na oração de simplicidade, Deus se ausenta. Não é? Justamente para isso, para te purificar, porque Ele quer te levar para coisas maiores do Espírito. Não é? Então, Ele vai produzir uma purificação nas tuas potências, principalmente na inteligência. A gente vai ter certa dificuldade de meditar, a gente não vai conseguir meditar muito, não é? Vai sentir em nós uma grande dificuldade ali na oração, né? De estar na oração. Então tem que entrar aqui em voga uma coisa que chama-se de hipomoné. A hipomoné é uma palavra grega que significa ao mesmo tempo a paciência com a esperança, não é? Aliás, a paciência com a perseverança. Você precisa ter ali. E aqui você não pode murmurar, não pode reclamar, porque qualquer capricho da nossa parte, ela é altamente deletério, é altamente destruidor da vida espiritual. Então você tem que, nesse momento, olhar para a cruz de Cristo mesmo. Porque ali não há um maior momento assim, da vida do Cristo, que é exemplo para nós, de hipomoné. O Cristo estava sendo levado para uma morte injusta. Ele foi que nem um cordeiro e não abriu a boca. Então, nesse momento, a gente está, de algum modo, na vida espiritual, experimentando o mistério da cruz. Porque a cruz, você veja, Jesus Cristo começa com um monte de sofrimento. Né? Primeiro, um monte de pecado que ele vê no Getsemane. Ele vê ali os pecados da humanidade inteira e é tão tenso, é tão pesado que ele começa a delatar os poros da pele, suar sangue. Depois vem a flagelação. Depois vem a coração de espinhos. Só depois que ele pega a cruz. Ele vai unificando os sofrimentos e vai entendendo que aquilo não é sofrimento, aquilo é amor. Não é? E quando ele é pregado na cruz, acontece uma grande unificação. Ou seja, em nós, o que significa? Enquanto nós estávamos espalhados, né, o nosso sentido queria uma coisa, a nossa vontade quer outra. A nossa inteligência nem está lá. Parece que a gente nem é inteligente, né? Vive que nem os animais, pelos prazeres que as coisas dão, evita a dor, busca o prazer. A gente está assim no mundo. Então, o sentido quer a coisa, os sentidos sensoriais quer uma coisa, a vontade quer outra, e a inteligência quer outra, muito pior. A gente está totalmente desunificado. Mas quando a gente entra na nossa simplicidade, a cruz de Nosso Senhor, principalmente, vai nos unificar, vai fazer uma grande purificação. A gente vai ter assim, aquela unificação de sentido, inteligência e vontade. Tudo vai querer a mesma coisa. Deus. O que é a pergunta, hein? Uhum. Pode fazer. A Larissa Oliveira perguntou assim: eu queria saber se Deus, Nosso Senhor, pode querer um caminho de angústia como oferecimento a Ele para uma alma. Pelo que a gente está dizendo aqui agora, Larissa, os sofrimentos acontecem conosco, São Paulo vai dizer, não é para... Deus não está nos açoitando, tá? Se vingando de nós. Mas Ele quer que a gente aprenda a sofrer e a entender que aquilo ali não é sofrimento, aquilo ali é amor. Não é? Então, a vida do cristão não é que é para ele sofrer. Porque Deus não quis o sofrimento pelo sofrimento. Entende? Não é? Mas tem um momento na nossa vida espiritual que a gente vai passar por ele para aprender a transformar aquilo em amor. Então, veja, isso é perfeito no Getsemane. Quando Deus entra no Getsemane, Jesus entra no Getsemane, ele sente medo, ele sente angústia, né? E ele quer, ó Deus, afasta de mim esse caso. A gente fala Deus, Jesus, na sua personalidade, na sua pessoa humana, né? Ali. Afasta de mim esse cálice, ele entra em angústia, ele não quer aquilo. Mas na medida que ele entende que aquilo é a vontade de Deus para ele, na medida que ele entende que aquilo ali vai salvar as pessoas, não que ele não entendesse, né?
enquanto Deus, ele vai entrando na vontade de Deus. Você veja, quem é que vai com o sofrimento que Cristo foi naquela tranquilidade? Porque os santos de vida mística relatam que o que mais chama atenção no Cristo é a passividade com que ele foi para o sofrimento. Quer dizer, ninguém aguenta aquele negócio se você não tiver aceitado profundamente aquilo, não é? Então, ele entender que aquilo ali é um ato de amor profundo, que aquela angústia, aquele sofrimento é um ato de amor profundo. Então, às vezes, Deus pode querer isso, pode permitir isso para nos purificar, não é? De tal forma que a gente vai entender, caramba, isso aqui não é sofrimento, isso aqui é amor. Se é Deus de verdade, a gente vai perceber que aquilo ali não é sofrimento. Deus está transformando aquilo em amor em nós. E a gente vai para a cruz, a gente vai ser crucificado com Cristo e a gente vai entrar no túmulo. Então, nós estamos aqui, ó, essa entrada no túmulo com Cristo é a passagem, de algum modo, pela porta estreita, porque depois o que vem é a ressurreição. Deus explode o túmulo. Inclusive, a palavra relata que foi um tremor de terra. A energia, a força, o poder da ressurreição operando ali. Esse poder da ressurreição, São Paulo fala que é o mesmo poder que opera na nossa vida espiritual. Então, a gente vai ressuscitar um de novo. Então, aqui, a gente pode imaginar também que é aquela semente que caiu em terra boa, onde o próprio Cristo é o terreno e ele é a semente. Ele vai fertilizar a nossa alma de tal maneira que você vai criar, um homem novo que vai nascer. Então, na oração que nós vamos tratar agora, que é a oração de recolhimento infuso, é o início da nossa ressurreição. Quer dizer, vai nascer um homem novo aqui, uma mulher nova. Não é? Então, é Deus que vai tirar do túmulo. Não foi assim que a palavra de Deus fala para nós, que Cristo ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Né? O poder de Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Esse poder de Deus vai nos ressuscitar na nossa vida espiritual. Por isso a gente vai passar, Larissa, por essas angústias, a gente vai passar pelos mesmos sofrimentos que Cristo passou, na nossa proporção. Veja, São Tomás fala na Suma Teológica que o sofrimento de Cristo, ninguém sofreu nada parecido. Ninguém suportaria sofrer aquele negócio. Então, as nossas cruzes, elas serão cruzes personalizadas. A gente não precisa fabricar cruzes para nós, né? A gente precisa buscar sofrimentos. E se por acaso a gente tiver, no caso, eu discordar disso e tiver uma outra visão, a igreja também estaria contra o meu pensamento? Não, isso aqui é só o que os místicos na vida espiritual dizem para nós, o que acontece. Certo. Mas, claro, cada pessoa teve uma educação, teve um modo de vida, né? Cada pessoa teve a sua experiência. Até aqui, né? Pode acontecer coisas diferentes na vida da pessoa. Posso pegar o que a menina falou. Primeiramente, qual é a frase que ela falou? Como oferecimento caminho de angústias. Assim, uma coisa minha. Se Jesus morreu na cruz, não temos que sofrer mais por isso, porque ele pagou por nós. Minha visão. Segundo, se for para viver, Deus tem que confirmar no mínimo 3 vezes. E se realmente for o que Deus mandou, é para a gente alcançar um outro nível para estar mais próximo a ele. Isso que eu estou colocando, né? E tem outra coisa aqui. Claro, Deus sofreu para nós, ele pagou o preço nosso. Mas São Paulo diz para nós, eu devo completar na minha carne aquilo que faltou a paixão de Cristo. Você veja, faltou alguma coisa na paixão de Cristo? Faltou alguma coisa que Cristo não tenha sofrido? São Paulo fala, olha, ele sofreu tudo. Então, o que São Paulo quer dizer com isso? A primeira coisa é essa nossa participação nesse edifício. Né? É uma parte muito significante a nossa, mas Deus quer. Deus quer que a gente sofra um pouquinho com ele na cruz. Inclusive, ele deu aquele exemplo para a gente fazer o mesmo. E ele diz, onde eu estive, eu quero que também esteja o meu servo. Né? E eu deixei o exemplo para fazer o mesmo. Então, a cruz aqui, né, é a arma do cristão. Só que a gente entende a cruz, na perspectiva do olhar humano, como aquele auge do sofrimento, né? De fato foi. Mas aquilo ali era um momento que também Deus estava se derramando em todo amor. Então, os santos queriam a cruz. Eles queriam sofrer com Cristo. Eles queriam entrar nessa angústia pelo nome de Cristo. Né? E alguns falavam assim, eu estou aqui no céu, nas revelações do santo, que se eu pudesse voltar para a terra para sofrer um pouquinho mais. Se eu soubesse que era assim. Não é? Então, a gente começa a perceber que não é sofrimento. Aquilo ali, Deus está fazendo a gente ficar com sofrimento, fazendo a gente ficar com a vida top, né, como diz, né? O sofrimento está aumentando, está ficando top. É isso mesmo. Né? Ele vai nos libertar. Aí você veja, São Paulo, ele fala para nós, eu já sofri naufrágio, já fui apedrejado, eu já fiquei à deriva no mar. Quem a pessoa que
no seu estado natural, não estaria com trauma. A gente vai só com um acidente de carro ali, não quer mandar mais de carro, entra em depressão, fica na crise. Então, veja, aqui realmente um homem novo está nascendo, não é? E geralmente a gente entra nas crises porque a gente não aceita esse sofrimento, a gente não aceita a cruz. A gente não aceita essa pequena parcela que Deus deseja completar na nossa carne, que faltou ali. Se é que faltou alguma coisa na paixão de Cristo, né? Mas a palavra de Deus fala isso para nós. Então aqui, nós estamos entrando no túmulo para ressuscitar com o poder de Cristo. E essa ressurreição, a gente pode entender, o Padre Inteiro coloca isso para nós. O Padre Inteiro, inclusive, o parênteses aqui, para fazer uma propaganda do livro Os Graus de Oração do Padre Inteiro, que nós temos na lojinha, acho que é 64 e alguma coisa, eu não lembro exatamente o preço, né? Você pode estar pedindo, a gente pode estar enviando. E esse é um livro maravilhoso, um livro também que fala dos graus de oração, e que o Rui Marinho muitas vezes cita ele aqui, inclusive na parte da oração, nós vamos entrar aqui agora, como introdução, ele coloca isso para nós, não é? Então, nós paramos aqui, nós fomos pregados na cruz, a oração de simplicidade, todo esse movimento, não é? Que Deus nos concede a viver, e nós estamos aqui sendo carregados por túmulo e estamos entrando no túmulo. Se na cruz você ainda vê o morto, você tem alguma sensibilidade, né? Você está vendo o morto ainda, você está vendo Cristo. Quando você entra no túmulo, acabou tudo, acabou toda a sensibilidade. Então, Deus está tirando de todo o sensível, de toda a parte carnal, né? Está rompendo com todo o viver carnal. Vai chegar um momento que Deus vai devolver o teu coração de volta à tua carne, mas você vai estar dominado. Porque toda a experiência espiritual, ela transverbera no nosso corpo também, que Deus vai ressuscitar. Inclusive, nós vamos ressuscitar um corpo glorioso, e com esse mesmo corpo aqui, nós vamos entrar na eternidade do nosso Senhor. Então, ali, ele só quer que você tenha autarquia, autodomínio, não é? Ali. E essa entrada no túmulo é a morte ao todo sensível, a toda perda, a tudo. Não é? Então, aqui você vai ressuscitar, e quando o túmulo explodir, né, quando tiver o tremor de terra, que Cristo entrar na sua carne, aqueles atos de fé que você fez, a caridade, a esperança, você vai começar o recolhimento difuso. Não é? Cada um vai ter a sua experiência. Você vai sentir esse chamado dentro de você. Você vai ter esse chamado dentro de você. Não é? Então, o que o Rui Marinho traz para nós aqui sobre a natureza do recolhimento difuso? Aí ele, claro, vai citar Santa Teresa, as quartas moradas de Santa Teresa, Castelo Interior, né? A Santa Teresa fala assim para nós, nas palavras dela, abre aspas, a primeira oração que senti, ao meu ver, sobrenatural, né, é o recolhimento interior, que eu chamo ao que com indústria e diligência não se pode adquirir ainda que muito se procure, embora deva se fazer questão e dispor-se sim para isso. Não é? Então, é o recolhimento interior, que a alma sente, né? Que parece que ela possui outros sentidos, como os exteriores, que ela em si parece querer apartar-se dos alvoroços exteriores. E assim, algumas vezes, os leva atrás de si, que lhes faz desejar fechar os olhos e não ouvir, nem ver, nem atender, senão aquilo em que a alma está ocupada, que é poder tratar com Deus a sós. Então, veja, ela está dizendo para nós, aqui vai começar algo que não é por indústria, por diligência, não é que o ser humano possa fazer. É uma iniciativa própria do Deus. Inclusive eu conversando com uma pessoa que entende espiritualmente, ele dizia, quando a gente entra na quarta morada, tá, o quinto grau de oração corresponde à entrada na quarta morada, Santa Teresa. Passou a porta estreita. É a oração de recolhimento infuso. A aula tem que, aprender a rezar novamente, porque se na vida mística, os graus de oração ascéticos, né, na vida ascética, você é que tinha iniciativa o tempo inteiro, agora é Deus. Né? Então aqui a alma pode encontrar alguma dificuldade, porque ela vai querer voltar para os métodos dela, as coisas que ela tinha ali. Aqui o diretor espiritual, ele tem que orientar a alma. Nós vamos ver aqui, se der tempo, com mais calma, como o diretor espiritual deveria fazer. Né? Mas orientar, ser dócil a essa condução do Espírito, porque a pessoa vai experimentar uma presença de Deus mais sentido na oração. Né? Não é ela que está fazendo aquilo. Né? E essa Deus está dizendo para nós, olha, não mais força que a gente possa fazer para produzir uma coisa dessa.
não é por indústria nossa, né? É algo que Deus produz na alma. E aí ela faz analogias aqui, né? A alma fica como que desejando fechar os olhos ali e se recolher na presença de Deus, não é? Mas não tem nada a ver com sentidos mais. É algo totalmente no espírito mesmo, no interior da alma da pessoa. Então ela diz, aqui não se trata de você perder nenhuma das potências. As potências estão todas inteiras ali. Não é? Você está percebendo a sua inteligência, você está percebendo a sua vontade, inclusive está percebendo com mais clareza quem você é e o que você tem dentro de você mesmo, né? As suas potências imateriais. Você está percebendo, você não está vendo ela, você está vendo que tem uma atividade mais profunda dentro de você, não é? Que Deus vai produzir dentro de você, não é? Então ela diz para nós, aqui não se perde nenhuma potência, tudo está inteiro, mas está para mergulhar em Deus. Então, sabe aquele desejo que a gente tem assim, de ser uno, de se unificar, eu desejar uma coisa, meus sentidos querer aquilo, meu corpo possível, meu irascível, meu imaginário, minha inteligência querer aquilo, nessa hora você não quer mais nada fora de Deus. É uma unificação. É como se fosse o prêmio daquele esforço das virtudes que você estava buscando em adquirir. Então, há uma unificação do ser humano aqui, né? Você, inclusive, começa a conhecer coisas mais profundas de você que você não sabia que Deus vai mostrar, não é? Para você. Então, ela diz para nós assim, é uma analogia, façamos de conta que esses sentidos e potências é como se fossem pessoas, gentes, deste castelo, né, que saíram fora e andam com gente estranha, inimiga do bem do castelo, dias e anos, mas que vendo a sua perdição, foram se aproximando dele, embora não chegue a entrar, porque este costume é coisa dura, né, de ficar perdendo tempo, né? A Santa Teresa, ela fala, acho que no caminho de perfeição, não sei agora, que ela era uma alma bagatela, né? Assim, ficava conversando esqueci o nome do lugar lá, no parlatório, né? No parlatório ali. Ficava ali em tudo. O pecado que ela tinha era conversando no parlatório. E ela mostra como isso era altamente, como isso impossibilitava dela desenvolver a vida de oração. Ela perdia o tempo ali. Então, essa ideia é que a alma está ali no castelo, ela fica perambulando pelo castelo. Porque a gente pode entender mesmo que a entrada no castelo mesmo é a partir da quarta morada. É onde está o aposento dos reis. Antes disso, é a periferia. Vamos imaginar um castelo, né? Seria ali a porta de entrada, baixa aquela tampa, e tem um espaço aqui ainda, né? Tem algumas peças, né? Vai imaginando isso, alguns cômodos. É muito escuro, você não sabe para onde vai, mas os aposentos do rei estão mais para cima. Então você vai subindo nisso. Então a primeira, a segunda e terceira morada é essa ideia, assim, os sentidos interiores, as potências interiores, os sentidos interiores, eles estão ali, não é? Meio que voando, perdido, hora medita, hora não consegue, hora distrai, né? Então fica muito tempo nisso. E aí o que acontece? Nosso Senhor, a pessoa tem um desejo de se unir com Deus verdadeiro, né? Está se esforçando. Apesar disso, a pessoa não desistiu de rezar, né? Ela está ali se esforçando em rezar. Então ele diz que que acontece. Apesar de ser coisa dura, ser coisa difícil, essas pessoas já não são traidoras. Não é? Elas andam ao redor, elas só não sabem como é que entrar, porque de fato, para entrar lá, nos aposentos do rei, tem que ser convidado. Porque a nossa parte é aqui embaixo, né, na vida ascética. Então, o próprio grande rei, vendo isso, não é? E vendo a boa vontade da alma, e sua boa vontade também, Deus, ele vai, por sua grande misericórdia, trazer essa alma novamente para si. Não é? Ela vai dar um jeito de, como bom pastor, ela diz aquele silvo, né, do bom pastor. Quando a alma pensar que não, ela vai entrar nesse repouso, né, do trabalho, da labuta que ela teve nas primeiras moradas. Né? Então ela vai ouvir, talvez muito baixinho, a voz de Nosso Senhor chamando ela para aquele repouso. Não é? Então ela vai começar como que sair daquele tempo perdido das moradas que ela ficava pangaretando por dentro das moradas, e vai ouvir o silvo do pastor, e ela vai entrar, quando ela pensar que não, ela vai entrar nas quartas moradas de Santa Teresa. Né?
rapidinho. Aí ela diz assim: tem tanta força esse silvo do pastor que desamparam as coisas exteriores em que essas almas andavam alienadas, e ela entra no castelo. Então, a entrada no castelo, a gente pode perceber assim, essa capacidade, essa atenção mais voltada para Deus, mediante a própria inteligência. Então, é a inteligência que vai começar a perceber essas coisas todas. Dagmar Souza. É possível galgar as etapas de oração e ao recolhimento infuso sem que se perceba? Acho que é isso. Olha, a vida espiritual não é uma coisa cega, não é? A gente percebe muitas coisas que acontecem conosco. Deus deixa a gente perceber. Mas qual que é a garantia disso? É um diretor espiritual, não é? A gente precisa, para se guiar na vida espiritual, de um bom diretor espiritual, que tenha a experiência prática e conheça também, teoricamente, da vida espiritual, não é? É muito difícil que uma pessoa ela desenvolva a vida espiritual verdadeira sem ela não começar a perceber o que está acontecendo com ela, não é? Claro, ela vai ter que ter estudado, ela tem que ter conhecido muitas coisas, nos livros e tudo, né? Se ela fazer a experiência, ela vai conseguir se desenvolver. Se ela começar a entender o que é o ato de fé, perceber que Deus está atrás do ato de fé, que tem uma palavra que está sendo ministrada ali, e ela for desenvolvendo, ela pode crescer sim na vida espiritual, não é? Mas é muito difícil isso acontecer. A gente precisa de um diretor espiritual que nos norteie. Mesmo na vida mística, a gente ainda precisa do diretor espiritual, principalmente nos primeiros graus de oração mística. Porque imagina, uma pessoa que está numa caverna escura, que começa a emergir na luz, ela vai se ofuscar com o brilho da luz. Então ela pode perceber muitas coisas ainda erradas, ter ainda alguns defeitos e para serem purificados ali. Então precisa ser um diretor espiritual. Aí essa pergunta não é possível, a alma vai perceber muitas coisas, mas ela vai ficar com muitas dúvidas e aí nessa hora precisa da direção. Então, a alma vai ouvir o silvo do pastor, e ela vai... Na oração de simplicidade, ela já tem mais clareza que tem uma palavra ali. Não é? Na oração de recolhimento infuso, é uma certeza da presença de Deus. É quase que impossível. Então, na vida mística, a pessoa que perguntou aí, a alma vai perceber o que está acontecendo com ela de maneira muito mais sentida, porque a presença de Deus é uma coisa viva. Inclusive, no ambiente que a pessoa está, não tem como. Vai sair fora, porque, primeiramente, que essa mudança da pessoa na vida de oração, do recolhimento difuso, é um trabalho da graça que está crescendo, da caridade que está crescendo na alma. E a caridade atrai. A caridade, ela convida. A caridade, ela arrasta as pessoas. Há uma mudança, até mesmo no ambiente, quando essas pessoas elas se desenvolvem na vida espiritual. Não é? E quando ela entra aqui nesse contato com Deus, a gente percebe as grandiosidades que se seguem a isso. Os fenômenos que se seguem a isso. Então, a alma para de ficar alienada, porque ela fica ali no castelo, ou ela está na primeira, ou ela está na segunda, ou ela está na terceira, ela se fixa ali na terceira, no final da terceira morada, tem a purificação passiva dos sentidos, né? Ela fez a purificação ativa da parte dela, Deus, a qualquer momento pode chamar, ela entra ali, ela escuta o silvo do pastor, ela entendeu onde que é a brechinha da porta, e ela vai lá e entra a alma. Deus puxa ela para lá, então ela para de ficar alienada. Então aqui, vejam bem, é a hora que a gente vai conhecer o que é a vontade de Deus para a nossa vida mesmo. A alma já não tem tanta mais dúvidas assim, na ação. Não é? É aqui que que a alma vai perceber que realmente o que Deus quer dela. Não é? Que realmente Deus vai querer dela. Porque é Ele mesmo que vai conduzir a partir daí. Por isso que é místico, é a ação de Deus. Não é a mais ação do homem. E não é possível o homem fazer isso. É Deus que faz. É possível, como ela diz aqui, a gente se dispor a isso. Dispor a isso nos graus de oração mais baixos. Né? Justamente uma preparação para a vida mística. Então, quanto mais a sua vida ascética for bem feita, quanto mais você tiver sido generoso em dar prazer a Deus, Santa Teresa fala que a generosidade é dar prazer a Deus. Né? Dar prazer a Deus. Quanto mais você não tiver brincado no período do tempo de Deus na vida da ascética, mais intensa será a sua vida mística. Não é?
Aqui Deus é bem vitorioso. Claro que não é tipo toma lá da cá, né? A gente vai receber coisas que a gente nem imaginava, que a palavra de Deus fala para nós. São coisas que o coração humano não sentiu, os olhos não viu, Deus tem preparado para os que o amam. Né? Se a alma não fizer nenhuma besteira aqui, né, ela vai que nem um bólido, ela vai indo reto naquilo que Deus quer para a vida dela. Né? Então depois ela fala para nós que a gente tem que distinguir este recolhimento sobrenatural daquele que a alma alcançou com os esforços, porque a oração de simplicidade também é um recolhimento interior, mas é um recolhimento interior adquirido. Você consegue fazer isso com o seu próprio esforço, não é? É ascético. Então, qual é a diferença? Então, ela coloca para nós aqui, o Rui Marinho traz. E não penseis que isto é adquirido pelo entendimento, ou seja, que esse grau de oração de recolhimento difuso é alguma coisa adquirida pelo entendimento. Procurando pensar que tem Deus dentro de si, e muito menos pela imaginação, imaginando Deus dentro de si. Isso seria bom, e é um ótimo exercício de meditação, você está lá meditando e pensar que Deus está dentro de você, como ele esteve dentro da Virgem Maria, e você meditar aqui, isso é um ótimo exercício de meditação. Mas a Santa Teresa fala, não é isso. Isso se funda na verdade, por isso é uma meditação. Mas não é isso que acontece. Porque isso está, com o favor de Deus, está ao nosso alcance fazer. Né? Mas eu digo de maneira diferente. Ela fala para nós. E algumas vezes, antes que se comece a pensar em Deus, essas pessoas que entraram nesse grau de oração, já se encontram dentro do castelo, que não sei por onde que começou, ou por onde que ouviu o silvo do pastor, mas está lá dentro. A gente tem uma expressão do Evangelho, João 3, né? Não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasce do Espírito, que é outra analogia que a gente pode fazer. A gente nasceu um homem novo, né? Ali na entrada na quarta morada. Então, ouviu, não sei como eu ouvi, estou lá. O que acontece? A pessoa que está numa oração mística, ela vai rezar, eu falo isso não porque eu esteja lá, mas porque tem gente que está lá e partilha, né, com a gente e fala a sua experiência. Mas na hora que ele faz o sinal da cruz, então ele não vai para a meditação, ele já vai para o grau de oração que ele está. E já começa a se recolher na presença de Deus. Então não tem distração. Imagina isso, você imaginar, não te atrapalha mais, que você alcançou a unificação da tua vontade com os sentidos internos, sentidos externos, está ali. E a tua potência da inteligência está livre para a ação de Deus. E Deus vai começar a ajudar. Então, na hora que você vai rezar, a tua atenção é uma atenção mística. Não é? Então, não é aquela atenção que você força, né? Você tem aquele nível de atenção material, formal, prestar atenção no sentido da letra, elevar o pensamento piedoso a Deus, para poder, então, não se distrair. E aí rezar, às vezes, rápido, um pouquinho para não distrair, às vezes rezar mais devagar para as imagens não ficar atrapalhando tanto. Aí você, é aquela bagunça a vida cética, né? É aquele negócio, aquele nó. Imagina fazer o sinal da cruz e já entrar em êxtase. Aqui não é bem isso, não é um êxtase. Você fala para nós, Santa Teresa, que a alma tem posse ainda das suas faculdades. Né? O êxtase é lá para o 6º grau de oração. Mas já é um recolhimento muito próximo disso, né? Na presença de Deus. E se a alma não fizer nenhuma besteira, isso não vai se dar só em alguns momentos. Deus pode começar a visitar a alma em vários momentos da vida dela. Não é só no momento ali em que a alma está rezando. Ou seja, a alma está diante de Deus agora o tempo inteiro. Imagina um negócio desse. Né? Não sei como é que a gente não morre para desejar umas coisas dessas. Tem que desejar. Então, a Teresa fala isso para nós. Então, não é aquele esforço do recolhimento adquirido, a simplicidade. É algo que não se sabe como a alma fez a sinal da cruz e de repente ela está dentro do castelo, está nos aposentos do rei, ali, dentro desse recolhimento suave, não é? E dá para perceber, notavelmente, a alma vai perceber que é esse recolhimento interior. E ela diz assim, como verá aquele que passar por isso. Vocês vão ver que é assim, se vocês fizerem o esforço de passar por isso. Não é? Então, ela usa a imagem aqui de uma tartaruga. A tartaruga, ela se recolhe dentro do casco, né? E ela fala de uma pessoa que entendia muito disso, desse ouriço também, né? Que se recolhe dentro da casca dele lá. Só que ela fala, é isso, mas não é isso, porque você pode se recolher dentro de você com o seu esforço, mas aqui não se trata disso. Você não fez nada para isso. É Deus que conquista a sua atenção, é Deus que move você
para esse recolhimento, não é? Então isso é uma coisa, deve ser uma coisa admirável. Quando mesmo a gente entender, a gente está lá como uma tartaruga que entrou dentro de si mesmo, né? dentro do seu casco, que entrou dentro de você. Né? Mas aí, não entra aqui aqueles que querem, não é assim, é Deus que vai fazer você passar no vestibular, né? Para entrar nos graus de oração mais elevados. Né? Então, é os estudos superiores. Né? Aqui nós podemos entender agora, você vai começar o doutorado e o mestrado, né? Com o próprio mestre dele, é o próprio Espírito Santo que vai conduzir a sua alma, pode fazer essa analogia. Então é Deus que vai fazer essa mercê, essa bondade para nós, né? Não é coisa nossa. A nossa parte é colaborar com a graça, com as graças ordinárias que Deus vai dando. Né? Aqui é graças extraordinárias, é Deus que vai dar. Ainda é a graça santificante, mas é Deus, inclusive será a graça santificante o tempo inteiro, só vai tomando proporção, mas é Deus que está nos dando essa mercê. Né? Então, Deus só vai fazer isso com pessoas que para elas o mundo está... Ela colocou o mundo abaixo dos pés. É como aquela vídeo do Apocalipse que apareceu com algo debaixo dos pés. Quer dizer, você dominou tudo. É uma pessoa que o pecado, uma pessoa que as coisas mundanas, seja qualquer coisa que for, que seja, não faz mais sentido para ela. Né? Então, a pessoa está desprendida das coisas do mundo. Seja lá o que for. É o que prende. Então, veja que se é assim, a gente nunca vai chegar a isso, sempre não começar por nosso esforço e se desprender de tudo que prende a gente no mundo. Né? Geralmente a gente é assim, a gente que está na vida de comunidade e tal, isso era mais sentido antes, agora não menos. Agora menos. Menos. Quando a gente está lá rezando e tal, e está muito sufocado, está muito sufocante, a gente fala, vamos fazer o recreio, aí o recreio é tipo ir para a pizzaria, comer alguma coisa e tal. Né? A gente se distrai daquele negócio. Mas, na verdade, a gente devia entrar no olho daquilo. Porque aquilo ali é Deus tentando... O que é a aridez? É Deus tentando entrar na nossa alma, Deus tentando mostrar para a gente com saudade do mundo. Isso produz aridez na gente. Né? Se a gente mergulhar... Porque quando a aridez começa a aparecer na vida ascética, é uma preparação para o grau de oração seguinte, o recolhimento infuso, que Deus vai dar. Mas ele precisa purificar você, velho. Você não vai entrar daquele jeito. Né? Só que a gente fica com medo, é árido, é deserto, a gente não quer aquilo, acaba desistindo. Distrai com um monte de coisa, um monte de preocupações, começa criar problemas, criar situações para a gente mesmo. A maioria dos problemas que a gente tem, a gente cria para nós mesmos. Né? E Deus, esperando que a gente esteja nesse ponto para começar a dar o seu silvo, né? Chamar a sua ovelha, e você vai conhecer, porque está dito na palavra que a gente vai conhecer a voz do pastor e ele vai conhecer a sua ovelha. Então, deve ser uma coisa fora do comum nessa hora aqui. Né? Então, essas descrições da Santa Teresa, elas nos levam, e aí eu vou falar isso para a gente concretizar, para a gente finalizar essa primeira parte, a gente vai voltar nisso. Né? Tudo que a gente está falando aqui depende do seguinte, que a oração de recolhimento, ela se dá pela união do nosso entendimento com Deus. Essa é a natureza da oração, nós estamos falando da natureza da oração de recolhimento infuso. É a união do nosso entendimento, da nossa inteligência com Deus. Né? É isso que Deus quer. São Paulo vai dizer para nós que ele deseja, ele tem tudo por ter, na mesma imagem, ter a coisa debaixo do pé, agora, o mundo debaixo do pé. Tudo é ter. Comparado com a iminência do entendimento, do conhecimento que eu quero ter de Deus. Não é? Por essa graça, dessa união com Deus, eu desprezei tudo. Eu quero só isso, eu quero só me unir com Deus. E Marta está lá com Maria escolheu a melhor parte, não é? E não será tirada. Então, viu esse evangelho? É nesse momento que começa a vida contemplativa, estar aos pés de Jesus o tempo inteiro. Né? Você vai seguir o mestre para onde ele for. Está aos pés de nosso Senhor. Isso é a natureza da oração de recolhimento. Deus vai começar a falar com você. Inclusive, o que vai acontecer, segundo o Padre Arinteiro, não é? Isso é algo objetivo da ação de Deus entre nós, que a sua onipotência vai nos possuir, vai nos cativar, principalmente vai nos dar 3 dons aí, intelectuais, que é o dom de ciência, conselho e inteligência, para que a gente possa ter assim, mais esse aprofundamento dos mistérios de Deus.
não é? A gente vai tratar depois, mas uma das coisas é que você vai ter compreensões tão elevadas do que é Deus, que anos a fio de estudo você não teria condições de conhecer, de ter. Né? Então, é bem isso que São Paulo está falando. Eu desejo ter, né? Coloquei tudo como esteve para, então, agora eu quero o conhecimento de Cristo. Então, a oração de recolhimento infuso, na sua natureza, é a união do nosso intelecto com Deus. Né? É a união da nossa inteligência com Deus, mediante para a fé, esperança e caridade. A gente já falou sobre isso. E a fé é o requisito imediato para a contemplação. Aqui a fé, como nunca está brilhando, o justo está vivendo da fé. Né? É a fé que está produzindo tudo isso. É a base, é a substância das coisas que não se vê, é a fé. Mas aí desencadeia em nós o dom de ciência, né? O dom de conselho, que trabalha ali com a prudência, né? E, claro, uma alma dessa vai ter muito mais capacidade de se guiar e guiar outras pessoas, né? E uma inteligência mais aplicada, porque na verdade vai começar a ver as coisas com a inteligência de Deus. Imagina isso. É algo muito profundo. Você vai começar a enxergar a Deus como Deus quer ser enxergado por você. Né? Você vai começar a se conhecer como é conhecido por Deus. E vai começar a conhecer a Deus como Deus deseja ser conhecido por você. Então, essa é a natureza desse grau de oração. Mas diga-se que a gente não consegue isso sem aquela preparação que a gente começou comentando. Por isso que a gente fez aquele resumo, passando por todos os graus de oração. Porque a primeira coisa para acontecer isso é tempo para oração. Até volto à pergunta que alguém fizer, né? A gente consegue entender, é possível a gente crescer sem entender o que Deus está fazendo conosco? Bom, se a pessoa está aplicada na oração, ela vai perceber os movimentos da graça. Inclusive é para perceber mesmo os movimentos da graça, para a gente não deixar as graças de Deus cair no chão. Não deixar a palavra de Deus cair no chão. Né? Então, se a gente não se dedicar à oração, eu conversava com uma pessoa, ela dizia que a coisa mais difícil é essa, é você rezar com fidelidade, né? Naquele tempo, naquele horário ali, para começar, isso é mais difícil. Vai chegar um momento que a finalidade não é essa, a finalidade não é você estabelecer um tempo de oração e ficar ali. A gente faz isso porque a gente não tem disciplina, então a gente estabelece aquele momento para rezar e para ir crescendo ali na intimidade com Deus. Mas na medida que a vida de oração vai tomando proporção, vai ganhando corpo de você, é você em todo lugar, você estará unido com Deus em todos os lugares. Então, não tem espaço, não tem tempo, é kairos, é tempo da graça. Né? O tempo inteiro você estará unido com Deus. Então é isso, a natureza da vida de oração, nesse grau que a gente está colocando, recolhimento infuso, ela se caracteriza a natureza dela é a união do nosso entendimento com Deus. É um certo enxergar as coisas como Deus quer fazer a gente enxergar. Então, uma imagem disso, só para a gente fazer uma imagem, quem assistiu aquele filme de Santo Inácio, de Loyola, que aqui acho que o Luiz assistiu, né? Assistiu também, né? Deu um momento que quando ele sai daquela caverna, uma imagem disso. Santo Inácio Loyola. Ele sai da caverna e começa a tomar banho naquela água, né? É muito forte e emocionante. Inclusive a trilha sonora faz a gente chorar. Então, isso aqui é a trilha sonora lá que faz a gente chorar na hora, né? Emoção, né? Mas é muito impressionante, né? Que aí ele vê o menino Jesus, tem algumas pedrinhas nele, auxílio do pastor, né? Uma coisa bem suave. O filme é muito delicado. Expressa bem isso daqui, porque é um fio de cabelo. A gente tem que prestar atenção. Mas como é o Espírito Santo que está cativando a nossa atenção, a gente vai perceber a chamada anterior. Aí, qual que é a atitude dele? Ele se recolhe ali, Senhor, eu não sou digno, né? Meus pecados. Mas, Santo Inácio, né? Se você acha que seus pecados me ofenderam, se eu não quisesse, né? Tem aquele diálogo. Mas a imagem emocionante é que Jesus se aproxima dele, coloca as mãos na cabeça dele, imagina isso, né? Que é a imagem mesmo, assim, a cabeça é a imagem do entendimento. E fala, agora, começa a olhar o mundo, a contemplar o mundo com o meu olhar. E ele começa a ver tudo que aconteceu na vida dele sob o olhar de Deus. Veja, a imagem perfeita da entrada da oração de recolhimento infuso. É uma coisa dessa. E nós estamos perdendo tempo, a gente não quer rezar, a gente não quer comungar direito, a gente não quer confessar, a gente quer perder tempo com o pecado, quer perder tempo com os prazeres. Né? E Deus está querendo fazer isso com a gente. Olha, todo esse sofrimento que você viveu, tudo isso aí, eu estava com você. Para esse momento aqui agora. Tem sofrimento numa coisa dessa? Veja tanto que Santo Inácio sofreu na vida dele. Mas aqui não era sofrimento mais para ele. Entende? Aquilo ali era a união com Deus. Começa ali.
E é só esses homens de união profunda com Deus que fazem o que esses homens fizeram. Né? Então, um homem unido com Deus gera um monte de outros homens unidos com Deus. Né? Porque dele veio São Francisco Xavier, tantos santos jesuítas. Né? O grande São Francisco Xavier é uma coisa impressionante a vida daquele homem. Acho que em 2015, o primeiro padre que começou com ele, foi o primeiro padre da Companhia de Jesus, o padre Pedro Bertelli, não sei. Foi canonizado, acho que em 2015, pelo Papa Francisco. Né? Então, um monte de santos que ele gerou, um monte de mártires que ele gerou para a igreja, porque é um homem que entrou em contato com Deus. E o que nós estamos esperando para acordar da nossa letargia, do nosso sono? Né? Acordar do nosso sono. Então, espero que a gente comece a desejar isso. A união com Deus, né? O desejo de união com Deus a esse nível que Deus nos chama. Isso aqui é para todo mundo, é para todos. Deus quer isso. E Deus quer muito mais do que a gente possa imaginar. Certo? Então vamos finalizar, pedimos a graça de Deus que nos permita experimentar isso, que a gente possa se decidir pela nossa vida de oração de maneira suave, tranquila, buscar bons diretores para nos orientar nisso, né? Pedir que a graça de Deus cresça sempre, cada vez mais em caridade dentro de nós. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus. Para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho, Maria. Abençoai-nos, ó Virgem Maria.